Programa de hoje, um dos maiores escritores do Brasil. Por que o Brasil não dá certo? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Relaxa, mano, sou eu. O cara mais politicamente sagaz da literatura nacional. Um dos maiores estudiosos dos mais variados assuntos dessa nação. A gente vive num mundo livre. Mais ou menos, mais ou menos. Ó, grande Leandro Narlock. Ó o Narlock aí, ó. Ó. Cadê o livro? E aí, moçada, bom dia. Cadê o livro? O livro, esse livro deveria ser obrigatório. O MEC deveria colocar ele como livro obrigatório nas escolas. Boa. Que é o último livro do Narlock. Bota aí, você não trouxe, né? Já vendeu tudo? Tá vendendo bem, cara. Ficou Tá na lista vendendo? dos mais vendidos aí há muito tempo. Guia politicamente incorreto do meio ambiente, né? Guia politicamente incorreto do meio ambiente. Você vai ficar assustado com os números que esse livro traz, porque a gente recebe tanta informação hoje em dia, não é isso? E aí quando você vai ver mesmo realmente o que acontece, que é uma pesquisa que você fez, é esse livro aí. Eu tenho esse livro aí. Se você tiver um filho que está no colégio, dê para ele esse livro. A leitura é muito fácil, muito simples e muito legal, muito informativo, eu diria. Opa, obrigado, Emílio. Que bom saber que você gostou. Você sempre fala dele aqui, eu fico sempre muito orgulhoso, cara. Não, mas é bom mesmo. Não é pra puxar o saco, não. É porque tem muita narrativa, não é isso? Do meio ambiente. A turma gosta de falar. É incrível, cara, né? Como eu já falei aqui, como tem o ambientalista, ele dá tiro no pé várias vezes, né? Então, plástico, né? Eu falo muito do plástico no livro, que tem várias vantagens ambientais. E hoje em dia você quer... Muita escola fala, não, vamos melhorar o mundo. Uma das coisas é banir o plástico. Tem que banir o lixo, o plástico, que é um problema grave. Sim. Mas também tem vantagens, então é sempre... Tem aí... eu fui para o Mato Grosso agora, cara, dar uma série de palestras lá e vi, assim, como você consegue conciliar preservação e prosperidade, né? Então, tem que olhar com um pouco mais de conciliação para esse assunto, né? Hoje está tudo muito divisivo, tem um ressentimento, assim, de um lado contra outro. Tem que, acho que, baixar as armas um pouco, né? E começar a ver o que é fato, o que ajuda o meio ambiente, o que ajuda as pessoas ou não, né? Então, você acha que isso vai voltar uma hora das pessoas realmente não ficarem nessa loucura, nessa torcida, né? Porque é uma coisa meio até emocional, né? Acho que sim, viu, Emílio? Até tem algumas ONGs aí já preocupadas que o meio ambiente virou uma pauta muito de esquerda. Então a direita meio que se deu as costas para isso. E à medida que o mundo vai virando mais à direita e tal, esse assunto está perdendo o espaço. Então tem gente que fala, vamos tentar entrar em todos os meios, entendeu? Para que isso seja uma pauta de todo mundo, né? Acho que todo mundo quer preservar a natureza. Claro, né? Claro. Alguém quer derrubar. Ninguém quer derrubar. contra o planeta. Mas você sabe que foi por esse lado político, como vocês estão falando, né? Se você pegar a esquerda, ela tem mais esse discurso. Por que você avalia isso? Pois é, cara, tem uma coisa moralista, né? A Greta Thunberg, por exemplo, naquela frase dela, how dare you, né? Como você se atreve. Cara, mas as pessoas emitiram carbono, que é um problema, de fato é um problema, a emissão de carbono e tal. Por que elas emitiram, né? Cimento, por exemplo. Cara, a gente cria casas que não voam com o vento. A gente quer fazer barragens até para reduzir as mortes causadas pelo clima, né? Cimento, gasolina, são maravilhas tecnológicas. Elas têm um problema do carbono, mas, pô, isso reduziu as mortes do mundo de uma forma incrível, né? Então, as pessoas ganharam muito dinheiro fabricando cimento, com casas, não é porque elas são más, que elas queriam causar um problema. Elas queriam vilão, né? Tem que sempre ter um vilão. Mas esse é o princípio do marxismo, né? Você tem que sempre ter o opressor e o oprimido. Isso. E eles trabalham nisso aí. Então, guerra de classe. Que é a guerra de classe, que é uma coisa bem antiga que compra a maioria dos caras. E muito vagabundo, né? Sim, louco. Vagabundo o vagabundo, ele gosta muito de ser assim. De uma desculpa. Ele gosta. Porque o vagabundo, ele não faz porcaria nenhuma. Exatamente. Ele reclama. E aí ele reclama, ele fica lá. Você não vê a flotilha lá, o cara, que o brasileiro que foi lá? Sim. Foi lá, disse que passou não sei o que pras meninas, né? Você viu lá ou não? Da flotilha lá das. Vimos, lógico que vimos. Como você não viu, né? Um dos Você não deu essa notícia, né? Ele Deu passou?
não dá essa notícia. É que você não está prestando Ele atenção. só dá do vorcado. Exatamente, só isso. O dia inteiro vorcado. Quando junta a turma inteira, quando junta toda a turma do teu lado. Você viu lá da... A flotilha, o que acontece é que tem um influenciador que chama Thiago, e ele é um cara que é pró-Palestina, ele esteve lá, ele é um homem casado, e ele supostamente está sendo acusado de ter uma relação não tão adequada com as moças que estavam na flotilha, porque fizeram um levante e as moças denunciaram. Aí tem que se provar o que foi, o que não foi, mas foi um comportamento inadequado. A flotilha inteira tem comportamento inadequado. Ou seja, ele, pelo jeito, o pecado dele foi amar demais. Vamos dizer assim. Pode ser. Se tivesse o Gov, ele estava perdido. Bravos que ele pegou geral na flotilha, cara, mas enfim, assim, crime mesmo, até agora a gente não sabe de nada, né? Que coisa. Não, peguei aqui, ele está sendo acusado, uma reportagem da revista Oeste. Ele é acusado de assédio sexual. Foi apontado por 3 voluntárias do movimento por má conduta. E a revista Oeste lembra que ele é militante do PSOL. Ué, ele não é bolsonarista, não? Não. Por isso que você não sabe. Talvez ele virou na hora do assédio. Isso, na hora do assédio ele virou... Caso seja comprovado. Era um bolsonarista infiltrado, né, pra turma. Que coisa, hein? De Deus. Muito bem. Ô Narlock, qual é a pauta que você trouxe aqui hoje? Bom, vamos falar... Você vem com uma bomba? Hoje é segunda, né? Hoje é segunda-feira. Vamos acordar. Bom, acho que tem a história do Casarré, vocês falaram dele semana passada, mas acho que tem coisa para extrair dessa história ainda. Ele, na sexta-feira, à tarde ou à noite, ele botou um vídeo, né? Ele publicou um vídeo nas redes falando que tá um sucesso lá o curso dele. Agradeceu até as celebridades que reclamaram, porque tá com... decuplicou, multiplicou por 10 o número de inscritos. E tem até um vídeo aí, né, que o pessoal tá... Que depois, hein? E aí tudo isso aconteceu, eu só posso agradecer aí primeiro a todo mundo que veio aqui criticar e acabou jogando o nosso evento na mídia e na boca de todo mundo. Obrigado, são mais de 400 mil novos seguidores. Sejam bem-vindos aí, espero que vocês gostem dos conteúdos que eu faço. O nosso muito longo, né? Precisa ter diretor essas coisas. Tem que colocar mais pra frente, eu não velocidade gosto dessas 3. coisas. Porque põe velocidade, tem como colocar velocidade rápida. Mas enfim, o que ele disse. Eles falam muito. É muito longo isso aí. Sim, mas que era pra cancelar, parece que deu um resultado mais positivo. Mas até fiquei contente com isso, cara, porque eu analisei tudo, qual que é a história do curso, e o Paulo Betti, né, um monte de gente aí reclamou. Eu vi colunista da Folha dizendo, incentiva o feminicídio. Nossa, cara, por não quê? tem nada a ver, velho. O cara primeiro que esse cara é um amor, assim, você vê. Exato. Ele fala de, cara, conciliar-se, baixa a cabeça e pede desculpas pra sua mulher. Cuida dos seus filhos. Exatamente. E ele fala o seguinte, cara, a gente tem que ter mais responsabilidade, né? Até é interessante analisar isso de longe, assim. Parece que está rolando uma reação à contracultura, né? Na contracultura, nos 60, nos 70, houve uma ascensão do prazer, né? Cara, a vida boa é a vida que o cara tem o máximo de prazer. Hedonismo. Isso criou gente egoísta, só pensa em si próprio, indisciplinada, né? Você sucumbe ao primeiro desejo instantâneo, a gente fica acima do peso porque não consegue se controlar, com a casa uma bagunça porque está sem disciplina, e hoje em dia parece que está um movimento contrário, de falar, cara, o que faz um homem é cuidar dos outros, entendeu? É cuidar da sua família, cuidar das pessoas que ele cativa, né? Então, cuidar da sua família, cuidar dos seus pais, dos seus filhos. Mas você não acha que isso é muito, os caras querendo parecer muito valoroso? E nós, que somos seres humanos, a gente sabe que a gente é falho. Lógico. A gente sabe. É lógico. O ser humano, nós como seres humanos, que é o que, né? Quem não cometeu coisas que atira a primeira pedra. Não, o cara claro, que não... no íntimo. A gente sabe que... Então, hoje em dia, as pessoas tendem a se valorizar muito nesses vídeos, nessas coisas, e acaba meio que... Vai ver como que é na Aí verdade, você não né? acredita, você fala, lá vem, esse cara aí tá com conversa mole, entendeu? Mas tem uma atriz até que se colocou em defesa dele, a Juliana Knust, e ela falou um negócio interessante, assim, mulher toda hora faz curso, faz debate para serem mulheres melhores. Tem um problema. Por que homem não pode fazer igual? É claro que ninguém é perfeito, mas justamente por isso, velho. Vai que o curso do cara pode te ajudar, entendeu? Hoje em dia parece que a gente vê como inimigo, assim, né? Eu tenho a minha felicidade. Mas eu tenho que trocar a fralda da criança. Então isso tá atrapalhando a minha felicidade, entendeu? É interessante. A briga é política, cara. O que você acha? Você acha que pode ser político. Talvez seja política. Porque assim, demoraram. Pra mim, essa militância demorou a pegar no pé do Casarré. Porque assim, ele tá fazendo novela e ele sempre se disse um cara conservador,
de direita, com valores cristãos. E eu acho que demorou bastante para pegar o pé. Por que você acha que foi no curso que falaram assim, agora sim a gente tem um motivo para pegar no pé dele? Pois é, parece que assim, um global, não podemos admitir, nós aqui da Globo, né, atores, não podemos admitir que tenha um conservador cristão entre nós, né? Me pareceu um pouco isso. Mas né? isso é cópia de Hollywood, né? Porque Hollywood é assim, né? Sim. Eles copiam muito o americano, né? Sim. Mas você sabe que tem um dado aqui que é meio assustador, que vocês estão falando de homem, de mulher e tal. Certo. Pela primeira vez na história, quase metade da população brasileira está solteirinha da Silva. Ô, louco! O fenômeno já levanta uma pergunta incômoda. O amor morreu ou foi substituído? E aí, galera? Será? Aí eles falam que há uma combinação de coisas, né? Que é o medo de compromisso, individualismo crescente, expectativa irreal, alimentado pela rede social. Porque a rede social, ela mente muito. Então você fala, porra, esse cara aqui é maravilhoso, eu não chego aos pés dele, mas ele é um puta Zé mentira. Lógico. É um puta Zé mentira. O que ele posta não é o que ele é. João, Mas o que ele mente? João sem braço, um puta, só tem João sem braço na internet, entendeu? Então, as pessoas ficam com medo, porque falam, pô, não vou chegar na expectativa que todo mundo está esperando por causa da rede social. Cara, a minha mãe, ela tem uma vizinha, uma senhorinha japonesa lá em Curitiba, e a história do casamento dela é muito interessante. Ela estava solteira no Brasil, procurando um marido, escreveu uma carta para a comunidade no Japão, achou o marido, eles vieram, casaram, assim. Não foi essa coisa de, meu Deus, será que vai ser a pessoa certa, a expectativa tem que ser... Não, uma pessoa com quem eu possa dividir a vida, assim, tá? Suficiente. Muito louco, né? Como a expectativa... Isso tem uma coisa bem interessante, velho. Tem um paradoxo da felicidade feminina. Que é o seguinte, nos países mais feministas, a felicidade feminina está caindo. E daí muita gente pergunta, por quê? Né? Por quê? O que está acontecendo? E uma explicação interessante é que não é que o feminismo faz mal, nada disso, mas é que a expectativa das mulheres é muito alta para a vida. E daí você sente-se estar insatisfeito. A mesma coisa com homens, acontece também com homens. Sim. Então é interessante, né? A gente espera tudo da vida. Minha vida tem que ser um parque de diversões. E acaba que, no primeiro trabalho que você tem que ir ali pagar a conta, fica cansado, né? Sente que é tudo errado. E a rede social é mais um ativo também, né? Porque quando você está num relacionamento, você precisa postar a pessoa, né? E normalmente você pode ver, a maioria dos influenciadores, a gente vê casos grandes aí, que as pessoas se separam porque precisa viver uma vida que também não é delas lá. Se o tempo inteiro você ficar bancando essa felicidade, é difícil de manter. Ô, Narlock, mas você não vê também uma questão de... É chamado de Red Pill. O Red Pill hoje é a palavra ser criminosa. Sim. Né? E assim, o cara, é lógico, tem os Red Pill, mas tem cara que não é. Mas esse cara é colocado dentro dessa caixa porque a gente tá querendo criminalizar esse Red Pill. O Casarré foi colocado. Acho que o rapaz ali do canal, teve outro rapaz aí do canal, acho que Café com Teu Pai também, que ele dá conselho pra mulher e aí colocaram o cara também no Red Pill E aí essa classe artística tá indo pra cima. Só que aí a gente esbarra ali na classe política quando você tem um projeto de misoginia. E aí o Red Pill é o novo negacionista, é o novo inimigo dessa classe. Você tá vendo esse movimento? O que você acha? Super, cara. Concordo. Você tem, por exemplo, teve vídeos lá 2 semanas, 3 atrás, aquela polêmica de vídeos de cara mostrando como bater em mulher. Cara, isso é um absurdo. Claro, as redes sem lei, sem ter lei, as redes já censuram isso, entendeu? As redes, elas, na verdade, pouca gente sabe, mas o YouTube, o Instagram, eles tiram do ar milhões de conteúdos por dia para manter um ambiente saudável, né? Mas aí você começa a falar assim, não, o cara que diz que as mulheres preferem umas profissões e os homens outras. Esse cara é Red Pill, tem que ser banido. Perfeito. Né? E se a gente pensar bem, tem uma coisa bem interessante disso. Até botei lá no meu Instagram 2 gráficos sobre isso, lá no Stories. Se a gente for analisar discursos que motivam violência, cara, tem muita pesquisa nos Estados Unidos mostrando que quanto mais jovem a pessoa, mais ela adere à violência. E quanto mais à esquerda e mais escolarizada, então jovens de esquerda com graduação universitária são as pessoas que mais defendem violência para fins políticos. Então, se a gente for censurar tudo aí, discursos que motivam violência, vai cair um monte de coisa de universidade, de faculdade de humanas e tudo isso, né?
É difícil achar, né, também. Eu acho que relacionamento, a gente falou de política, hoje um cara de direita com uma mina de esquerda também pode ter colocado esse dado do Emílio da solteirice, né? Você acha que influencia, na Loki, a direita e a esquerda na hora de se relacionar? Já pegou uma petista, com todo respeito? Porra! Quando tava solteiro, peguei. Então, não tinha isso, né? Há anos atrás, né? Você não olhava o partido político. Olhava outras coisas. Não tem direito. Mas é que antigamente não tinha esse negócio. Não tinha, né? Não tinha. Não era direita e esquerda. O problema, quem deu uma bagunçada foi aquele negócio do queer lá, que é aquela Judith Butler. Sim. Porque o que essa mulher bolou? Ela bolou, é uma teoria que ela bolou. Teoria. Então, ela bolou essa teoria e muita gente de universidade comprou, que é o seguinte: a gente nasce sem. Não é esse sexo homem e mulher. É fluido. É fluido. É uma coisa que você pode se sentir do jeito que você quiser. Você pode acordar. E quando a turma compra esse negócio, bagunça a cabeça de todo mundo, né? Que é o caso da misoginia da trans ser a mulher das mulheres. Quando você fala para as mulheres que você está de feminista, fala, mas agora você tem a comissão das mulheres com um travesti, um trans, como é que você se sente? Ela também não sabe como se portar, porque ela também ficou perdida, porque ela entrou nesse feminismo 4.0, que eles chamam, que é a nova regra que elas têm que seguir, porque é cartilha. Porque lá você não pode ter um pensamento fora. Entendeu? Que é onde você fala, o pensamento do homem, o homem de direita, ele tem que ser família, mas no fundo a gente sabe que é pecador. Opa! Né? Sim. No fundo a gente sabe que é pecador. Caixa, e o cara de esquerda também, que quer parecer o bacanão do negócio, virtuoso. Quando chega no negócio, ele fica... Dá uma bugada, né? Porque você tem sua fraqueza. Você é bonito então, na rede social, mas lá por trás... E aí, mas como é que você vai sair desse bug? Porque aí parar de postar. Porque aí você fica louco. Como é que você vai postar? Que é a nossa querida Piovani. Põe a Piovani. Maravilhosa. Piovani Olha lá, a Piovani. Tem a Piovani. Cadê a Piovani? Como é que preto é de direita? Ele não tem direito... Não tem. Ele não tem direito Você vê que ela tá triste. de ser de Ela direita. sofre com isso. Mas se você perguntar para ela se todo mundo tem que ter direito na vida, ela vai falar, claro, não é? Mas o preto não pode ser de direita. Eu sei, mas é a armadilha que você cai. É isso aí. Você entendeu? É o Você cai na discurso. armadilha. Você influencia. O cara fica com medo, cara. Pô, peraí. Não, e mostra um desconhecimento dela, né, cara? Porque, primeiro, você quer discutir política, pensa assim, não. Eu pensava isso, eu cheguei a pensar nisso, quando eu tinha, sei lá, 20 anos, que a direita era contra os pobres. E daí eu lembro saindo de uma sinuca em Perdiz, um amigo falou, por que você acha isso? Não é verdade. A direita tem o pensamento dela, talvez muita gente de direita seja contra os pobres, assim como muita gente de esquerda, entendeu? Mas você pega ideias, ideologias, eu quero segurança para ter minha loja, eu quero pagar menos imposto para poder abrir uma outra loja. Isso agora é contra o pobre, contra o preto? Não tem nada a ver, né, cara? Então, mas entra nessas pautas danadas, que é toda eleição. Daqui a pouco vocês vão ver aqui. As drogas, armamento, aborto. Daqui a pouco vocês vão ver. Que é onde você vai buscar o voto. O que é? A majestade quer... Majestade? Vai, majestade. Pergunta, só mais uma colocação. Você tem que ser não pode ser de direita e cristã. Você tem que ser de religião de matriz africana. Sim. Porque se você não é, você como pode? Você ser preta, de direita, conservadora e cristã ainda. Não pode. Então, mas se você Mas chega... o contrário também. Então, não, mas você não pode ser de direita e macumbeiro, que nem um fuzil. Não, é assim. Se Cara, você enche o saco. Eu sei, mas se você chega pra pessoa e fala o seguinte: você acha que todo mundo tem que ter seus direitos? Ela fala, claro. Lógico. Mas o Mas que se tiver você na acha de cartilha? um preto ser de direita? É um absurdo. Mas aí tem que estar na cartilha. Não Isso. pode. Se ela que determina. Por quê? Tá Porque fora da ela é cartilha, não fodida. pode. Ela é foda. Então, é o farol da... Os iluminados. assim. Isso, aí que a pessoa mostra o quanto ela é hipócrita. Soberba. Esse que é o negócio, soberba, né? Quer dizer... Ó, fuzil. Fuzil O chegou. fuzil é do bate Macumbeiro o de tambor direita. lá. E ele não pode ser de Puta direita. e ó. Ele bate o tamborzinho. tambor, levou Fazer o pipoca, break ó. do Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho. Mas é uma confusão, né, Narlock? Total. Cara, Aqui, ó, no microfone. Estamos aqui ao vivo, nas nossas redes. Você falou uma coisa interessante. Eu estava saindo numa sinuca e alguém me falou que a direita, na época que você era jovem. Tava conversando com um amigo, assim. A sinuca, o ambiente mais informal. Mas
o que determina hoje, você não acha que a esquerda ou a direita é onde você está? Pode ser o campo da rede social, pode ser uma universidade. O ambiente influencia muito as suas decisões? Ou o pertencimento de um artista que quer falar que o preto é de direita porque ela está naquele ambiente e ela não quer decepcionar aquelas pessoas. Tem isso, né? Primeiro tem aquele conformismo, né? Não sei se você já viram esses estudos de conformismo, é muito louco, cara. Tá, você entra, a pessoa entra no elevador, daí tem todo mundo no elevador, tá virado com a cabeça para a parte de trás do elevador. Daí a pessoa olha e beleza, e se vira igual, entendeu? Sem saber o motivo, assim. Então a gente tende a se conformar, a se adequar ao grupo, né? E além disso tem aquela coisa de demonstração de lealdade, né? Quero mostrar que eu sou muito fiel a essa pauta e tal. Acho que acontece na direita também, cara. Também, né? sim. Acontece de todo lado, o pessoal, vamos exagerar um pouco na ideologia para parecer muito fiel, assim. Que aí entra também a questão do oportunismo, né? Tem gente que, assim, sabe muito bem dos dois lados, sobre os dois lados, mas pega e fala assim, putz, não, eu vou me dar bem se eu fizer isso aqui. Sim. E vai. O pessoal fala, quando tem cancelamento, essas coisas, tem umas fases, né? E tem uma que eles chamam que é o ramp-up, assim, que a coisa vai escalando. Então, primeiro você fala, essa pessoa devia ser demitida. Ela devia ser... Isso aconteceu com aquele Maurício do vôlei. Sim. Tem que sair da seleção, tem que sair do time. Ele tem que ser processado, tem que ser preso. Você vai, entendeu? Não, condena a morte. Ou quer matar o cara. Todo mundo vai escalando, assim. Então muito louco. Você acha que isso vai acabar se refletindo nessa eleição, Narlock? Toda essa história aí disso que a gente está conversando, né? De polarização, mais essa parte comportamental, você acha que isso vai acabar impactando nessa eleição desse ano? Não sei, viu, meu? Porque nessa questão comportamental, o eleitor, tanto de direita quanto de esquerda, eles meio concordam, né? A ideia lá de linguagem neutra, por exemplo, aquilo lá, até o Lula mesmo, baixa a bola com relação a isso, porque ele sabe que isso queima filme, né? Isso perde voto. Várias questões. Eu participei de umas pesquisas qualitativas no Rio Grande do Sul, né, que você fica conversando com eleitores e tal, umas semanas atrás, e vi, cara, gente que declara voto na esquerda criticando o Bolsa Família, por exemplo. Então, criticando essa coisa de trans, da Erika Hilton e tal, sabe? Então, eu acho que a esquerda, esperta e inteligente, ela deveria evitar, ela vai tentar evitar essas pautas, entendeu? Claro que a direita vai surfar em cima, né? A pergunta é qual pauta escolher. Quem você pegar o Zema agora, ele teve um crescimento exponencial, batendo mais no STF e se posicionando. O que você acha dessa relação agora e qual é a pauta a ser escolhida? Cara, o STF o ressentimento que os brasileiros têm com abusos de alguns ministros do STF é enorme, né? Então isso é uma oportunidade política imensa, né? O que eu achei interessante nessa história, que foi primeiro que o Gilmar Mendes, a gente até tem que tirar o chapéu aqui por uma coisa do Gilmar Mendes, que ele foi ao debate, pelo menos, ele participou. Foi pra TV, né? Apanhou que só vendo lá no Jornal da Globo. Só fez burrada também, né? Pior ainda, porque ele se enrolou. Quem deu ideia? Não, vai lá. Que você precisa falar Responde lá. Se enrolou inteiro. Mas o Alexandre de Moraes, por exemplo, não tem mais coragem de fazer isso, cara. Porque, cara, ele ainda não explicou a história dos 129 milhões, por que ele trocou tantas mensagens com o Vorcaro no dia da prisão. Eles estão esperando o povo esquecer. Vai e o nosso povo, a gente esquece muito rápido. E eu quero lembrar dos velhinhos, que não a gente pode esquecer jamais. Mas o Zema, né? E daí o Gilmar Mendes atacou, né? Fez os piores ataques possíveis ali pro Zema. Eu até fiquei achando que o Gilmar Mendes estava secretamente fazendo campanha pro Zema, cara, que foi a melhor coisa que aconteceu pro Zema, entendeu? E é interessante que aquele espírito antissistema que o Bolsonaro atendeu muito bem, ele não pertence ao Bolsonaro, né? O Marçal, por exemplo, mostrou isso, né? Todos os bolsonaristas ali desobedeceram o Bolsonaro e votaram no Marçal na eleição para prefeito. Exato. E isso pode acontecer talvez com o Zema, entendeu? Nessa onda de antissistema, de se mostrar alguém contra privilégio. Mais inflamado. É cedo para dizer ainda, né? Mas, enfim. Isso não coloca o Zema numa posição maior para ser vice do Flávio agora? Mais interessante ou não? Se essa semana que começa hoje se repetir, como a semana passada, com o Gilmar Mendes atacando e tal, daqui a pouco o Flávio que vai tentar ser vice do Zema, entendeu? Mas acho que sim, cara, acho que favorece bastante o Zema nessa chapa aí, né?
E, enfim. Mas precisa ver o que o Lula vai dar pro povo, né? Pode aparecer outra picanha aí. Assistencialismo. A turma vai na picanha, né? Você sabe. Você sabe que a turma gosta da picanha. A turma gosta de um... Quando você promete a picanha, você a não turma dá, gosta a de uma também promessinha, não é? Uma Mas promessa. isso é interessante, cara, porque muito eleitor do Lula vota no Lula por motivos econômicos. Porque lembra lá de 2010, 2012 que tava uma prosperidade e tal, né? A gente pensa que enfim, mas às vezes é porque o cara, eu ganhei dinheiro naquela época. Eu não sei se isso... Em 22 foi assim. Porque o Bolsonaro pegou aquela história lá da genocida, da pandemia, aquela história pandemia, aquela coisa toda, e aí ele fez, foi esse Lula que apareceu, que arrumaram lá o Leonardo do Lula, aí o Lula apareceu com a picanha, tudo falando, olha o Lula voltou, e achava que era aquele Lula... Ele põe o blazer azul. Ele põe um azul claro. Sabe aquele blazer azul? Roberto Carlos, né? Ele põe aquele blazer azul claro. Ele vem, pastéis. Ele vem com essa coisa. Sabe o que eu queria perguntar? Acabei de receber uma mensagem assim, bem interessante. A pauta de hoje foi da história do GovBR, né? De você se cadastrar para os hotéis. Você é um cara que entende muito do monitoramento, né? Lá da China. Isso daí também a pessoa fica muito vulnerável, né? Em relação a isso. Qual que é a tua opinião? E, por exemplo, quando você tem seus dados cadastrados, a gente sabe que tem muito roubo em São Paulo, o cara sai de casa, tá lá teu dado. Como que você acha que a gente vai não ser controlado? Ô, Zuc, tô por fora dessa história. Eu vi o Durso falando aqui e fiquei preocupado, né? Porque, cara, daqui a pouco os caras falam, não, essa pessoa não pode fazer check-in em hotel. Esse cara tá riscado, né? Então é um controle de cima para baixo que é preocupante, né? Por outro lado, velho, você poder fazer um check-in às vezes só pela TV, já tá pronto, é uma tecnologia legal. Às vezes, se pudesse não ser controlado pelo Estado, pelo governo, pelo Estado, mas... Não, isso é tecnologia. Você chega lá e tem pega a tua cara e você entra no hotel, né? Com seus dados. Não agora que você tem que cadastrar para o governo saber o que você vai fazer. Sim. Porque o que o Durso trouxe aqui, né, Sami? É que daí no final o cara quer arrecadar, saber qual hotel que você está gastando e aí monitora para o imposto de renda. No final você vai ter que pagar algumas... Ele não está fazendo para facilitar, né? Não está sendo bonzinho. Tem um hotel, meu. Põe uma câmera lá da China. Mas é isso que eu falo pra você. Por que ele fala que... O que ele vai facilitar? Você já teve problema quando você vai se registrar no hotel? Tem fila? Às vezes tem, né? Tem fila no hotel? Depende, cara. Vai ter mais, eu acho, porque pra até entrar no hotel tem. Não, toda hora você tem que ficar reenviando senha, é uma porcaria, velho. O governo BR? Pra caramba, porque muitos contratos... Desculpa, muitos contratos que a gente assina tem que ser pelo Gov, né? O pessoal, até por facilidade, no caso de fazer show, são muitos produtores de outras cidades, então não tem como você assinar esse negócio, né? Então, isso facilita. Só que o tempo que você demora para entrar, você tem que ficar toda hora reenviando a senha porque não conseguem. É uma porcaria, cara. É uma porcaria. Minha irmã, ela perdeu o GovBR e não consegue entrar mais, cara. Tá há meses nessa. Pois é. Esse é o problema, porque facilita nesse sentido. Eu tenho que assinar contrato, é fácil. Não preciso enviar por correio. Mas esse é o problema. Imagina. Evento, você vai fazer um evento no hotel, todo mundo vai fazer check-in, aquele caos, não consegue entrar logo, tem que mandar senha, vai ser o caos isso aí. Mas se for voluntário, tudo bem, né? Isso aí... Mas não é voluntário. Não é obrigatório. Isso aí é o seguinte, só tem na China de Xi Jinping. Então aí você vê qual é a intenção da bagaça, segundo o nosso doutor aqui. Quer escalar isso? Aquele WeChat lá que tem na China, daqui a pouco, quando você for no supermercado, também você vai precisar colocar o GovBR, daqui a pouco, né? Supostamente tudo vai ser controlado na China dessa forma. Já tem no hotéis modernos, se você entrar lá, tem QR Code, você faz seu cadastro. Sim. Já existe essa ferramenta que ela é habitual. Agora, colocar para o governo, no final, a gente sabe... É uma decisão do empresário. Se ele vê que está fila e que os clientes estão incomodados, ele vai propor alguma coisa digital mais rápido. É uma imposição do governo. Lógico. Exatamente. É engraçado que a tecnologia de controle do governo e das pessoas se libertarem disso é uma corrida armamentista, né? A gente tenta criar, sei lá, Bitcoin, por exemplo, para ter alguma liberdade monetária, mas aí já o governo está criando outra coisa. Então vai nessa escala de um tentando dominar o outro, assim há séculos, né? Muito bem. O que mais? Boa. Tem um vídeo do Zema que a gente passou, o Zema falou hoje... O Zema, será que o Zema vai ser preso? Será? Que é o charge, né? Que ele tá fazendo. É ele que faz aquele vídeo? Não, ele contrata uma equipe que faz os fantoches, que são os intocáveis. Que detém aí? Mas tem o... Não tem?
Tem, não tem? Ele falou que o Gilmar Mendes parece um cara da Praça é Nossa. E parece. Ah, é verdade. João Plenário. João Plenário, maravilhoso, João Plenário. Saulo Laranjeira, muito Claro. bom. É. Saulo Laranjeira, né? Isso. Eu achei isso muito engraçado porque é igualzinho, cara. Não sei se vai mostrar aí. Mas... Que deu? O Zema? Que deu dela? Se alguma vez da minha vida. Carlos Alberto. Se eu mentir, se eu falei uma mentira. Na minha vida, se eu falei uma mentira, eu quero que um raio caia na cabeça do Buiu e do Márcio. Eu abro o bico e eu digo a verdade. É um deputado, né? É maravilhoso esse personagem. O personagem é o João Plenário. É muito bom esse personagem. Saulo Laranjeira. Muito bem. No mais, Narlock. As pesquisas. Tranquilo? Que pesquisa? Eu tava esperando as pesquisas que você prometeu aí. Não, tem a pesquisa. Deu Lula, né? Você viu? Deu Lula. A pesquisa da... Deu Lula, mas todos meio que empatam com... Qualquer candidato empata com o Lula. Na segunda. Qualquer um. No segundo turno. Segundo bumbo. Porque é o anti... As pessoas que... Que é o anti-PT. É o antivoto. Ele empata... O voto empata com o antivoto. Se tivesse um cachorro caramelo, ele ganharia. Se fosse contra alguém. Se você pegar um cachorrinho caramelo agora e botar ali, ele ganha no segundo turno. Não ganha, a gente tem muito carinho pelo cachorro. Então, e o cachorro caramelo. Não tem rejeição? Nenhuma. É só ele falar que não vai ter o Gov, não é? já era. Mas é interessante, né? Porque é assim, ó, o cara escolhe quem melhor representa, quem consegue ganhar do meu inimigo. Né? Então, eu não quero que o Lula se eleja. Quem é o cara que mais tem chance de ganhar do Lula? Né? Ou de me representar contra o Lula. Seja o Flávio Bolsonaro, Zema, Caiado e tal. E com o Lula a mesma coisa. Não quer o Flávio, então, vamos manter o Lula. É engraçado que o desejo dessa pessoa, ninguém está muito assim, entusiasmado com o Lula, nem com o Flávio Bolsonaro. Mas o que mais as motiva é o ódio pelo outro, né? A emoção. É por isso que eu estou aqui. Eu acho que não existe lugar onde você vota mais com emoção do que na política. Sem dúvida. A política. E é isso que o político busca. Então, você vota com emoção e olhando para o próprio umbigo. Você fala quem vai ser o cara que vai ser melhor para mim, né? Você não quer saber. Pessoal. Não é? Lógico. Não, e quem vai irritar os meus adversários políticos, assim, né? Eu já votei uma vez no candidato a prefeito, nada a ver, porque eu só queria que o Haddad não entrasse no segundo turno, entendeu? Só para irritar o meu vizinho. As moças gostam do Haddad. O Haddad é tão lindo. Charmoso, professor. Charmoso. Ele toca violão. Professor e um violão. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Eu votei muito mal na minha vida. Você tem culpa. Pelo menos você fez uma reflexão, né? Eu fiz uma reflexão danada. Então, esse ano aqui eu quero ver. Esse ano eu vou pensar muito para votar. Eu também, eu nem vou. Respira. Eu vou pensar muito esse ano para votar. Certinho, é isso aí. Porque eu vou falar uma coisa para você na hora. Como eu voto mal. Vota mal. Voto muito mal, cara. Eu não voto com consciência. Chega de amizade. Eu não voto com consciência. Eu voto com burrice. Eu só coloquei gente ruim. Eu também. Eu nem vou falar. Pra não Porque expor. se eu falar, eu vou me expor de uma maneira. Mas esse cara é um Dá gênio. vontade de chorar. Não vou falar. Vou até encerrar o programa. Então acaba. Eu vou encerrar o programa porque eu fiquei triste. Valeu, gente. Narlock, obrigado. Compre o livro do Narlock. Bota as redes aí. L Narlock, aqui nas redes sociais. Tem o livro que é espetacular, que é o livro do Narlock, está à venda para você. Tem na Amazon. Se ele vai colocar o livro para você, coloque Guia Politicamente Incorreto do meio ambiente. Contato para palestras aí é eventos@leandronarlock.com também. Eu tenho rodado o Brasil falando bastante coisa, tá bem interessante. É isso aí. Tá aqui o Leandro Narlock conversando com a gente.